Bom dia, a paz do Senhor Jesus. É mais um momento que o Papai do Céu nos dá a oportunidade de nós estarmos falando do seu grande amor, do seu grande poder. E nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida, na tua vida. Que seja um tempo aí de bênção, um tempo de transformação. Nós venhamos ver a glória de Deus agindo com poder, agindo com tudo que Ele tem de melhor para a minha vida, melhor para a tua vida, que seja um tempo assim maravilhosíssimo, amém? Vamos estar orando ao Senhor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado a Deus pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido. Continua, Senhor Deus, pegando nas nossas mãos, nos direcionando, dando o melhor caminho, perdão pelas nossas falhas, por tudo que temos feito que não tem te agradado, mas esteja, Senhor, nos ajudando, Senhor Deus, a estarmos sendo obedientes a Ti, Senhor Deus, pois o Teu Espírito Santo, ó Pai, clama, Senhor Deus, por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor próprio, ó Deus, nos amou quando nós éramos ainda pecadores, nos tirou, ó Pai, do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Nós somos gratos ao Senhor e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, na data desse dia, Senhor Deus, abrir portas, operar, Senhor Deus, os teus milagres. Pois quantos, ó Pai, têm passado, Senhor Deus, por momentos, ó Pai, turbulosos, ó Pai, momentos, ó Pai, dificílimos. E nós clamamos ao Senhor que as tuas boas dádivas, ó Pai, venham estar chegando até nós para que nós possamos ser, Senhor Deus, verdadeiramente curados, Senhor Deus, de todos os dramas, ó Pai, que muitas vezes, ó Deus, nos tem acontecido, mas o Senhor é verdadeiramente o Deus que salva, cura, liberta, leva para o céu. Nós clamamos, ó Pai, pelos enfermos, por aqueles, ó Pai, que se encontram hospitalizados nos CTIs, nas UTIs, nos leitos hospitalares. Visita também, Senhor Deus, as maternidades, ó Pai, neonatais, que o Senhor esteja, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo resplandecer da Tua glória, Pai, que nós possamos ver, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, salvando, ó Pai, trazendo a vida e fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais. Então, que o Teu milagre esteja nos alcançando nessa manhã. Aviva, Senhor Deus, as famílias, cuida, Senhor Deus, aleluia, da minha família, dos meus filhos, ó Pai. Cuida também os filhos espirituais, ó Pai, os amados irmãos e irmãs. Esteja cuidando dos amigos, ó Pai, dos amados irmãos e amigos que estão conosco nessa live, nessa manhã. Protege, guarda, livra, Senhor Deus, de todo mal. Esteja abrindo as portas, ó Pai, para os teus filhos e filhas, ó Pai. Tira, Senhor Deus, todo e qualquer obstáculo, ó Pai. Quanto mais, ó Pai, faça com que nós venhamos ultrapassar esses obstáculos, ó Pai, que estão propostos a nós. Mas envia o socorro ao teu filho, assim nós te pedimos encarecidamente, a tua filha, Senhor Deus, os teus filhos e as tuas filhas. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, não deixa faltar, ó Pai, nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, o pão nosso de cada dia, não deixa faltar, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, aleluia, Deus de Israel, não deixa faltar, Senhor Deus, o sustento, Senhor Deus, para as famílias, não deixa faltar, eu te peço, ó Deus, o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, ó Pai, sim, Senhor Deus, nós te suplicamos, ó Pai, seja com cada um de nós, ó Pai, nos ajudando a enfrentar, Senhor Deus, todo e qualquer levante, ó Pai, que tem se oposto, ó Pai, ao nosso dia a dia, Senhor Deus, ao nosso querer, ao teu querer, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Assim, Senhor Deus, nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. A minha diaconisa Dacília, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia. Que Deus esteja operando maravilhosamente. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido. Infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja um tempo de paz. Um tempo
de nós estarmos vendo, né, a poderosa mão de Deus fazendo infinitamente mais para cada um de nós, amém? Glórias a Deus, que seja assim um tempo aprazível, né, para nós estarmos falando com o nosso Deus, para que Ele esteja entrando com providências na minha vida, na sua vida, que nós sejamos muito felizes, né, na presença do nosso Deus, que seja assim um tempo de gozo, né, de regozijo, que seja um tempo assim de nós estarmos recebendo, né, de Deus, Ele que vive e reina para tudo sempre, na minha vida e na sua vida, nós possamos entender, né, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus também, ao meu amado irmão José Vidal nessa manhã, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos aí estar agradando o coração do nosso Deus, né? Então seja bem-vindo aí, José Vidal, também está no nosso amado, aleluia, seja bem-vindo entre nós, amém? Glórias a Deus, bendito seja o Senhor, né, meu amado? Glórias a Deus, o Senhor é infinitamente mais nas nossas vidas, amém? Então eu quero falar com os amados irmãos que nós já estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro, com pastor Carlos Salles, idealizador e responsável também por esse trabalho. Hoje nós vamos dar continuidade à Era dos Mártires, né? E também falando a respeito do versículo bíblico, né? Para nós estarmos aí, que está em Mateus capítulo 5, está o versículo bíblico, Mateus capítulo 5, versículo 10. Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 10. Quero chamar os amados irmãos que estejam aí abrindo também a vossa Bíblia para nós estarmos aí recebendo do próprio Deus aí essas suas maravilhas, tudo que Ele tem feito, tudo que ainda há de fazer. Diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então o reino dos céus é daqueles que têm verdadeiramente buscado a presença desse Deus, colocado a sua vida, né, na presença do Senhor. Deus esteja abençoando aí todos os nossos amados irmãos, né? Quando a gente entra aqui no Kauai, a gama de pessoas que tem aqui é muito grande, né? Nós já estamos com 450 pessoas aqui e Deus trabalha assim de uma forma impressionante, né? Então, hoje é dia 15 de maio de 2023. Nós temos os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. E você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos que estejam entrando aí, fazendo parte aí desse evangelismo, né? Assistam os vídeos, compartilhe com aquelas pessoas que não conhecem Jesus ainda, esteja falando desse mover soberano do nosso Deus, esse mover tão grande, né? Que o Senhor tem dado a cada um de nós, para que nós venhamos aí no seu nome estar levando essa palavra a todos os povos e nações, amém? Então que seja assim um tempo de nós estarmos buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar e clamando ao Senhor
aí pelo poder do Espírito Santo. Seja bem-vinda também a minha amada irmã, a Irene Carvalho, que Deus esteja aí abençoando a sua vida, abençoando a sua família, e que sejamos aí felizes na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, eu quero estar chamando aos meus amados irmãos a nós estarmos mais uma vez falando a respeito, da era dos mártires, tudo que aconteceu com os nossos amados irmãos no passado, A paz do Senhor Jesus também, que Deus esteja aí, minha amada irmã Irene Carvalho, tomando também em suas mãos potentes toda a sua família também, que Deus esteja abençoando a família dos meus amados irmãos, amém? Então, a primeira perseguição sob o comando aí de Nero. Nero foi um perseguidor da igreja, assim, terribilíssimo. E foi no ano de 67 depois de Cristo que Nero perseguiu a igreja do Senhor Jesus. E conforme nós lemos, a igreja foi muito perseguida. E imagina se eles desistissem por causa da perseguição. Eu quero estar aqui compartilhando com os meus amados irmãos, amém? A primeira perseguição contra a igreja deu-se no ano de 67 depois de Cristo, sob o domínio de Nero, o sexto imperador de Roma. Durante os 5 primeiros anos do seu reinado, o monarca agiu de forma tolerante. Depois, porém, deu vazão às mais atrozes barbaridades, entre outros caprichos diabólicos. Ordenou que a cidade de Roma ela fosse incendiada, ordem cumprida por seus oficiais, guardas e servos. Enquanto a cidade imperial ardia em chamas, subiu a torre de Macenas a fim de tocar lira e entoar cântico do incêndio de Troia. Fez questão de declarar abertamente que desejava a ruína de todas as coisas antes de sua morte. Além do grande edifício do circo, muitos palácios e casas foram destruídas, milhares de pessoas pereceram nas chamas, outro tanto foi sufocada pela fumaça ou sepultado sobre as ruínas. Já imaginou que diabólico esse Nero? Ele não importou com ninguém, mas ele aí de uma forma assim terribilíssima, ele mandou tocar fogo, simplesmente tocar fogo. E preste atenção o que ele agora fala. Quando Nero percebeu que sua conduta era intensamente censurada, que ele se tornara objeto de profundo ódio, decidiu culpar os cristãos pelo incêndio voraz. Assim ele, além de livrar-se, aproveitou para regalar-se com as novas crueldades. Foi esta a causa da primeira perseguição. As brutalidades cometidas contra os cristãos eram tais que até os próprios romanos foram movidos de compaixão. Nero desenvolveu requintes para suas crueldades, inventou castigos que só a mais infernal imaginação poderia conceber. Em particular, fez com que alguns fossem costurados
em peles de animais selvagens e lançados aos cães para serem destroçados. Outros, com as vestes encharcadas de cera inflamável, foram atados aos postes de seu jardim particular, onde lhes atearam fogo para que ardessem como tochas de iluminação. A perseguição generalizou por todo o Império Romano. Contudo, o espírito do cristianismo só aumentava. Foi durante essa perseguição que os apóstolos Paulo e Pedro sofreram um martírio. Aos seus nomes pode-se acrescentar Erasto, tesoureiro de Corinto, Aristarco, o macedônio, Trófimo de Éfeso, convertido através das mensagens de Paulo e que se tornou seus colaboradores, José, comumente chamado Barsabás, Ananias, o bispo de Damasco, e cada um dos seus 70. Todos eles foram mortos a mando de Nero, por causa das suas atrocidades. São coisas assim terribilíssimas que sofreram os nossos amados irmãos por causa do capricho de um homem demoníaco. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecer a nossa história. Amém? Então, meus amados irmãos, quero fazer bem-vinda aqui também a minha amada irmã Nila, Nila Isabel, seja bem-vinda, que Deus esteja te abençoando e operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Charlie, também seja bem-vinda. Aleluia. Que Deus esteja fazendo bem-vindo a todos os meus amados irmãos, que agora já está na casa aí de 1.500 pessoas. Que Deus esteja aí operando aí na vida de cada um dos meus amados irmãos, derramando da sua bênção, derramando da sua unção, e que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre ti. Amém? Então aqui nós falamos da perseguição de Nero. Agora a segunda perseguição da igreja do Senhor Jesus, ela vem por Domiciano, no ano 81 depois de Cristo. O imperador Domiciano, por natureza inclinado à crueldade, matou primeiro ao seu próprio irmão, suscitando logo a segunda perseguição aos cristãos. Em sua fúria, matou alguns senadores romanos, e uns por desconfianças e outros por confiscar-lhes os bens. De imediato ordenou a execução de todos os pertencentes da linhagem real de Davi. Entre os numerosos mártires dessa perseguição, nomeia-se Simeão, bispo de Jerusalém, e o evangelista João, lançado em óleo fervente, o qual nenhum mal lhe fez, e a seguir foi exilado na ilha de Pátimo. Flávia, filha de um senador romano, foi quem ditou a seguinte lei: que nenhum cristão, uma vez trazido ao tribunal, fique isento de castigo, sem que renuncie à sua religião. Durante esse reinado foi escritas várias histórias inventadas com a finalidade de causar dano aos cristãos. Tal era o fanatismo dos pagãos, que se qualquer fome, epidemia ou terremoto associasse a alguma das províncias romanas, culpavam os cristãos. As perseguições fizeram aumentar o número de informantes, e muitos, movidos de cobiça,
testificavam falsamente contra a vida de cristãos inocentes. Outra dificuldade que ao serem levados aos tribunais, os cristãos eram submetidos a juramentos. Caso se recusassem a fazê-lo, eram sentenciados à morte. E caso se confessassem cristãos, a sentença era a mesma. Os nomes abaixo identificam que os mais, aleluia, se destacaram dentre os numerosos mártires dessa perseguição. Dionísio, o Areopagita, era ateniense de nascimento e instruído a toda a literatura útil. Estética da Grécia, viajou ao Egito para estudar astronomia e fez observações muito precisas do grande eclipse sobrenatural ocorrido na crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A santidade de sua vida e a sua pureza de suas maneiras recomendaram-no de tal modo diante dos cristãos que foi designado bispo de Atenas. Nicodemos, um benevolente cristão, sofreu em Roma durante o furor da perseguição de Domiciano. Protásio e Gervásio foram martirizados em Milão. Timóteo, o célebre discípulo de Paulo, foi bispo de Éfeso, onde pastoreou zelosamente a igreja até 97 depois de Cristo. Nesse tempo, quando os pagãos estavam para celebrar a festa chamada Catagogião, Timóteo repreendeu-os severamente por sua ridícula idolatria. Exasperado, o povo caiu sobre ele, armado de paus. Terrivelmente espancado, o discípulo de Paulo expirou 2 dias depois. Quantos, amados irmãos, de nossos, aleluia, homens que se colocaram a serviço de Deus, foram aí de uma forma terribilíssima, perseguidos e mortos. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar a respeito de tudo que Deus tem aí trago aos nossos corações e sermos zelosos a respeito de sua palavra. Então, que o Espírito Santo do nosso Deus, esse Espírito maravilhoso que tem aí atuado sobre a minha vida, esse Espírito tem atuado sobre a tua vida, que nós venhamos de uma forma assim maravilhosa deixar com que o Espírito Santo ele venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos andar nas pisadas do Mestre, para que nós venhamos fazer aquilo que é do seu agrado, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável para a minha vida, para a tua vida. E nós temos que ter um coração de adorador ao Senhor e falar: Senhor, eu quero estar voltando ao primeiro amor, eu quero estar voltando ao início de tudo. Sem o Senhor, ó Deus de Israel, eu nada posso fazer. As tuas maravilhas, o teu poder, a tua unção, é tudo que eu preciso receber de ti, para poder também estar doando. Eu quero receber de ti, meu Deus, para que eu possa também estar expressando esse verdadeiro louvor, essa verdadeira graça. Então, o versículo que nós trouxemos, em Mateus capítulo 5, versículo 10, diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então, bem-aventurados sois vós, quando forem injuriados,
e vos perseguirem, disserem todo mal contra vós, vocês terão uma casa no céu. Não tenha medo. Se coloque na presença desse Deus. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Então, meu amado irmão, o desejo do meu coração é o que está escrito na palavra do Senhor. O Senhor diz assim: tem muitas ovelhas que ainda não pertencem a esse aprisco, mas eu desejo que elas estejam aqui. E nesse momento você pode pensar na tua filha, no teu filho, você pode pensar no teu vizinho, no teu parente, no teu pai, na tua mãe. Você pode pensar em você mesmo, falar: eu desejo estar ao lado do Mestre. Eu desejo ser uma bênção nas mãos do Senhor, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Então se coloque diante desse Deus que tudo pode fazer, e Ele entrará com as providências necessárias sobre a sua vida. Então que o Espírito Santo do Senhor nessa manhã venha de um modo aí sobrenatural sobre ti, e que você venha falar: eu quero ser um cristão, eu quero estar fazendo toda a diferença nessa vida, porque o Senhor, Ele tem algo melhor para cada um de nós. Amém? Então o Senhor, Ele fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Deus tem amado a cada um de nós. Ele tem amado, quando fala de tal maneira, Ele tem amado ao extremo. Ele nos amou primeiro quando nós éramos ainda pecadores, quando ainda estávamos na farra, quando estávamos na bebedice, quando nós estávamos nas glutonarias, nas cracolândias, no tráfico, aonde quer que você houvera estado, o Senhor, Ele tem aí estendido as suas mãos a cada dia, a cada minuto, a cada instante, tocado no nosso coração e tem falado: eu quero te receber como meu filho, porque eu tenho preparado lugar no céu. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe de receber essa oportunidade do nosso Deus, de estar buscando a sua presença, colocando a sua vida no altar, para que Ele esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Ribarra, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero estar orando por você. Amanhã nós estaremos juntos, novamente, trazendo uma nova palavra, aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Nós precisamos lutar para que venhamos crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vivem segundo o seu propósito. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse dia, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, os meus amados irmãos e irmãs, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, cumprindo, ó Pai, o desejo do coração deles, ó Pai, pois a Tua palavra diz, Senhor Deus, que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores e destruidores, o Senhor, ó Pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, faria, Senhor Deus, com que nós viéssemos, ó Deus, no Teu nome, ó Pai, sermos verdadeiramente, ó Pai amado, transformados. Diz a Tua palavra que o Senhor restituiria. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, quantos projetos, quantos sonhos, ó Pai, dos Teus filhos e filhas, ó Pai, opera com as Tuas mãos potentes, ó Pai, toca, Senhor Deus, verdadeiramente em nós. Nós precisamos do toque, Senhor Deus, do Teu amor, do Teu Espírito Santo. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, sobre os Teus filhos e filhas, ó Pai, a Tua glória. Amém e amém. Amém?
Levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Deus abençoe, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser, quando nós estaremos de volta trazendo mais uma porção da palavra do Senhor, para que nós estejamos aí segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.